gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast da UES, onde vamos desvendar histórias e conhecer um pouco do passado, como conhecemos nossos queridos clientes. Estamos aqui com o pastor César e a Vanessa Cavalcante. E aí, gente? Tudo bem, Dora? Muito bom participar desse programa, desse podcast, e vai ser uma bênção a gente poder conversar um pouquinho sobre a nossa história juntos. Tudo bem, Dora? Prazer estar aqui com vocês. Um Prazer pouquinho é nosso. apreensiva, mas obrigada pelo convite. Nada, eu que agradeço por vocês dois estarem aqui, vai ser muito bom. É muito importante também ter vocês aqui, porque vocês têm uma história muito longa com a gente, como clientes, né? Verdade. E como amigos próximos da família. E para começar a conversa, eu queria muito entender como é que começou essa vida ministerial de vocês dois. Como que vocês se conheceram, primeiramente, né? Que eu acho que vocês se conheceram antes desse começo dessa vida. E como que foi andando até chegar no clique onde, realmente o meu propósito é ser pastor, é acompanhar a igreja, ministeriar e essas coisas. Legal. Vanessa, começa aí. A nossa história começou muito cedo, né? A gente se conheceu, eu tinha 14 anos. Ai, O bem César novinha. tinha 18. Éramos mocinhos. Aham. Eu sempre fui de São Paulo, o César era do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Nossa, eu não sabia disso. Bem longe. É. Só que a família do César era vizinha da minha mãe, da minha família. Então, eu cresci com a família do César, tipo, sendo os vizinhos. Mas sem a gente se conhecer. Então, por exemplo, ela conviveu mais com a minha avó e meus tios do que eu, porque eu, Que louco. no Mato Grosso do Sul, era muito longe. Então, eu via meus avós, sei lá, a cada 10 anos, 3 vezes. E ela era vizinha. Então, Era mais ela parte convivia de uma mais. neta. Exatamente. Aham. é. Os avós dele vendiam doce na porta da escola. Então, era a dona tá. Helena e o seu João do doce. Aham. E aí, eu era de ir na casa deles, tal. Era assim, bem perto mesmo, bem vizinhos. E aí, o César aceitou Jesus em 96, dia 7 de maio. 5 de maio. 5 de maio. Tinha quantos anos? Ele tinha 17. 17 anos, tá. E eu, uma semana depois, dia 12 de maio de 96. Eu lá em Nossa. São Paulo e ele lá no Mato Grosso. Sem a gente se conhecer. É. Que legal. Aí, depois de 11 meses, um ano já sendo crente, eu aqui e ele lá, ele ficou desempregado, ele pediu a conta no emprego e tal, e veio conhecer a sede da igreja dele, que é no Ipiranga, em São Paulo. E aonde que ele se hospedou? Na casa da avó. E a avó, minha vizinha, e ela que me ganhou para Jesus, ela que me levou para a igreja e tal. E aí ela foi meio cupido, né? No final de semana tal, meu neto vai vir aqui, vai vir pregar na Só igreja. foi plantando a sementinha. Vai vir pregar no culto de jovens, tal. Ele é novo, ele é jovem, você vai gostar. Ela tinha 14, eu tinha 18 já. né, Eu tinha 18, É uma diferencinha, né? 4 anos, quase 5 anos. 4 e meio, E aí a gente se conheceu E nesse... a avó falou a mesma coisa pra você. Ela falou pra mim, falou, tem uma moça aqui e tal, porque eu não tava na igreja, mas não namorava e tal. E foi aí que a gente se conheceu. E eu fiquei aqui uns 10 dias. 10 dias pra voltar lá pro Mato Grosso do Sul. Nesses 10 dias, a gente se conheceu e aí eu pedi a Vanessa em namoro. Em 10 dias? Ele 10 foi dias. embora Nossa, com que aliança rapidez. de E compromisso. já comprei a aliança, coloquei no dedo e fui embora. Jesus! Só que não existia internet, não existia... era só Nada. telefone. Não era- Carta, muitas cartas. A gente tem uma caixa só de cartas até hoje. Meu Deus, que legal. E Década carta de no- demora pra chegar, não demora, Década não? de 90. Mais de uma semana demorava, né, Vanessa? Jesus Era Cristo. 4, 5 dias para chegar. E ele é bom para escrever, ele sempre escrevia mais que eu. Então, enquanto uma carta minha chegava lá, chegava umas 3 dele. Ô, louco. E a gente namorou assim, nessa distância, porque assim, eu tinha 14 anos, nunca tinha namorado. Ele é meu primeiro namorado. E meu pai falava que eu sou caçula, você nunca vai namorar de mocinha, você vai namorar depois dos 20, não sei o quê. E quando ele veio, que a gente se viu, foi amor à primeira vista, né? Foi. Foi amor à primeira vista. Tipo, a avó acho que já plantou Já sabia. tanto. Eu gostei né? dela, ela Tinha. gostou de mim na hora ali e tal. E aí a gente ficou meio sem graça se olhando e tal. E aí, durante essa semana, foram poucos dias. Então, eu já pedi ela em namoro. Foi intensivão. Aí ela falou, exatamente. Aí ela falou, tem que falar com meu pai. Eu fui lá, conversei com meu sogro. E ele tranquilo. Eu acho que ele deixou, porque ele achou que não ia vingar. Ele foi muito longe, Já que vai ter que namorar, essa menina vai ter que namorar. Melhor namorar um menino que mora a 700 quilômetros de distância. É um genro que todo sogro queria ter, Do que, longe. exatamente. E aí,
Aí, mas mal saber que, na verdade, quando eu fui pedir ela namoro, eu falei que eu queria casar. Não Falou foi? certo. Meu Deus, mas já nos 10 dias? Ah, eu trabalho assim, né, amada? Tudo com a gente foi muito intenso e muito rápido. A gente tinha muita César, certeza, né? com esse 1 ano de crente, ele já era líder de jovens, ele já era Meu pregador, Deus. ele já dava aula na escola dominical. Então, assim, esse chamado ministerial é desde sempre. Uhum, sempre entende? teve a sementinha também aí. Sempre. Então, a gente já tinha certeza disso, do que a gente queria. E minha família, ninguém era crente. Na família dele, ninguém era crente. E eu acho que o que fez a gente continuar, a gente se manter na fé, foi esse namoro. Porque eu acho que muitas coisas poderiam ter acontecido. Tipo, eu não teria apoio da minha família em me manter na igreja. E ele também não. Sim. Mas nós dois nos apoiávamos, entende? Então, quando estava difícil aqui para mim, ele me apoiava de lá. Muito Só que o bom. nosso namoro foi à distância. Literalmente à distância. Então, demorou a gente meses passava, pra se ver. a gente passava meses sem se encontrar. Mas durou isso quanto tempo? 3 anos e pouco. 3 anos? 3 anos e meio de Jesus. namoro. Começaram 3 anos e só a se encontrar sempre depois de noivar, casar? Ou É assim, também? ó, quando a gente ficou noivo muito rápido também. 11 porque meses de namoro. ela tinha 15 anos. Com 15 anos ela estava noiva. Jesus! E eu tinha 18 para 19, porque Aí já tinha 19, né? Que você é de junho. eu tinha 19. Eu tinha 19 anos. E aí, é muito interessante porque o namoro à distância tipo assim, hoje você, mesmo quem mora longe, você vê a pessoa. Sim, tem celular. Você liga de vídeo, vídeo. você fala o tempo todo e A tal. gente tinha sonho com isso, lembra? A gente falava assim, ai, se eu pudesse ver. É. Ai, se eu pudesse ver. Não, a gente Meu passava o Deus. perfume na carta. Na carta. Nossa, parece outra realidade. Ó, quem namorou à Só tem distância, 17 que tá anos. vendo isso aqui, sabe disso que eu tô falando. Então, passa seu Era perfume, muito mais romântico seu, que hoje. seu cheiro e tal. Então, era muito duro na época, porque você não via, a gente não conseguia se ver. Então, quando eu vinha pregar para São Paulo, aí a gente aproveitava para se encontrar. Então, eu vinha pregar um dia, 2 em um lugar, algum lugar, e aí eu ficava na minha avó, que era a vizinha da Vanessa, então a gente se encontrava, mas a gente passava muitas vezes, meses sem se ver. Meu Deus, tem sim. Tem que ter realmente muito amor. E para telefonar também tem um negócio que era muito caro a ligação. Então depois das 10 da noite era mais barato. E um dia eu ligava, outro dia ele ligava. E os dois solteiros, os dois não pagavam a conta de casa. E era assim, ó o problema, porque lá no Mato Grosso é 1 hora a menos que São Paulo. 10 da noite, para eu esperar das 10 da noite lá para ficar mais barato, aqui já era 11. Nossa. Entende? Então, a gente sofreu pra caramba, mas... 3 anos nessa ainda. 3 anos e pouco. A dor da saudade, a gente sabe o que é. Tipo, de o ônibus partir, outro ficar chorando, dando tchauzinho. Sem data pra próxima visita. Mas o bom é que isso passou e agora vocês estão casados há muito tempo, Esse né? ano faz 25. 25 anos. 25 anos, é uma vida. 25 A anos. Camila tem quantos anos? 23. 23. Então, é a idade da filha de vocês mais velha. É meio doido, imagina. É. E hoje eu penso assim, eu nunca deixaria a Camila casar com 18 anos. E eu casei com 18 anos, né? Não, noivar com 15 ainda. É. Meu E era Deus. tudo assim, o César sempre muito sério. A gente era uma igreja muito rígida, a ponto de a gente ter aqueles Qual usos que e era a costumes igreja? da Assembleia de Deus. Ah, tá. Mas daquela que há não podia ter televisão. 27 anos atrás. louco. Não podia ter televisão, não podia nada, não podia Dora, eu casei usar calça. A mulher sem não podia passar usar calça. gloss Meu na Deus. boca. Meu Deus. Eu não passei uma base na unha. Pra Eu casar? casei assim. Não tirava a Nossa. sobrancelha. Então, nós éramos desse tipo. Então, tudo com a gente era muito sério. Tudo era muito papo. Aí agora Vai que a gente vai namorar, fazer vai ter que 25 casar. anos, ela quer fazer a bodas de prata pra ela descontar. O Geral. batom Na vai ser boca, vermelho. O batom vai ser vermelho. Pintar a unha. E eu já tô programando minha festa. Vai ter, vai ter. Daí vocês se conheceram, casaram, né? Com 18 e você tinha... Eu tinha 21. 22. 22. Daí como que começou... O senhor, né? Vai, já, você. já começou bem antes, né? Você falou que vinha aqui pregar, Uhum. ministeriar e tal. Mas como começou vocês dois como casal nessa vida pastoral? Porque assim, desde sempre, quando eu me converti, então eu já pregava, eu dirigi congregação solteiro, eu era professor de escola dominical e tal. E o sonho de pregar, o negócio é pregar. E ela me conheceu assim, né? Quando a gente se conheceu, era assim. Eu tinha 1 ano de crente, mas eu já pregava por aí, em eventos. Sempre tal. fui bem
intenso, sempre, né? muito intenso. É. E aí, a gente sabia que a gente ia servir de alguma forma. Eu gosto de falar, servir de forma estratégica dentro do reino, de alguma forma. Uhum. Pode ser dando aula, pode ser pastoreando, pode ser de alguma forma, mas não ia só ficar sentado no banco. Sim. Então, isso a gente sempre soube. Desde sempre a gente sempre Os soube. dois sempre teve essa vontade. Isso. O sonho da Vanessa era ser missionária. Então, legal. ela via aquelas irmãs dando testemunho, falando que sofria, irmãos, aí coloquei o depende. último arroz na panela, e aí Deus mandou, não sei o quê. Ela falava, eu quero ser isso daí. Isso que eu quero pra minha vida. Não, mas tô falando sério, não lembra? Verdade. Era verdade. E aí, e eu falei, eu acho que, porque na Assembleia de Deus, da onde a gente era, então, o ápice seria ser pastor, né? Eu falei, então eu vou chegar a ser um pastor, eu acho. Eu acho que um dia eu vou ser um pastor. Uhum. E aconteceu muito rápido, porque a igreja tem necessidade, né? Então, logo que eu me casei, antes da Camila nascer, eu já dirigia a igreja. Então, quando a Camila nasceu, eu era pastor. Como eles não falavam pastor? Setorial. Não, agora fala de setor, mas antigamente falava Regional. regional, de campo. Não lembro como é que falava. Supervisor, né? Eu não lembro. Tinha um nome lá. Que agora fala pastor setorial, pastor de uma região. Sim. Então, quando a Camila nasceu, eu tinha 20 e poucos anos, 24 anos, sei lá, 23, 24 anos. Porque eu tenho essa também. A gente casou e logo ela ficou grávida. A gente casou. É tudo muito rápido. Ó. Quantos meses de Com casado? 7 meses de casada, eu já engravidei. Nossa. 1 ano e meio de casada, eu já era mãe. Com 1 ano e meio já tinha a Camila. 19 Então, anos. exatamente, com 19 anos de idade, ela tinha... Porque aí tem essa também. Pra gente se casar, eu não queria que o pai dela assinasse, porque com 18, antes de 18, se você vai casar, tem que o pai assinar. Sim, emancipação, né? Aí eu falei, não, vamos esperar você fazer 18 anos. Aí nós fizemos a conta, vai no cartório e tal, e falou, então ela faz aniversário dia 21 de outubro. Eu falei, então vamos casar no outro sábado. Então ela fez 18 no dia 21 e no dia 28 Foi nós presente nos casamos. de 18 anos. A minha maioridade. Então, você Eu entendeu? selei. E aí logo, 7 meses depois, grávida. E a gente não tinha estrutura financeira e tal, só sempre amamos Jesus e trabalhamos tudo na na fé. obra e tal. E aí logo veio a Camila, eu já era pastor, e até hoje. Eu não sabia que podia ser pastor tão novo. Eu acho que eu até conversei com a minha prima para entender como é que é essa linha para chegar a ser pastor. Eu achei que tinha que ter alguns anos servindo. Eu acho que o ideal, Dora, é ter um pouco mais de idade. Mas quando eu me converti com 17, e quando a Camila nasceu eu tinha 23, então, mais ou menos. Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 anos, né? Então, 6 anos... Não, já estava nativa, né? 6 anos nativa. Já. Exatamente, 6 anos, mas sempre trabalhando, né? Sim. E auxiliando meu pastor. Meu pastor era viúvo. E eu era solteiro, então a gente era muito junto, porque eu sozinho, ele também sozinho e tal. Então, eu sempre trabalhei junto, assim, com o pastor. E quando o meu pastor se mudou para São Paulo, ele era pastor lá no Mato Grosso, e ele teve um convite de voltar para São Paulo. E aí ele quis me trazer. Aí ele me convidou. Como eu já namorava a Vanessa, a gente já era noivo, né? A gente já era noivo. Aí eu falei, então vai ser bom, porque... Então, desses 3 anos e pouco, entre namoro e casamento, o último ano eu me mudei para São Paulo. Então eu fiquei mais perto. São Paulo não, Itapevi. Eu morava em Itapevi, na região, na Grande São Paulo, mas já ficou mais perto. Então ficou... Aí a gente se via já com mais frequência do que era antes, né? Antes não tinha, assim, muita regra. Tantos meses. Mas foi luta. E aí Aí eu comecei a trabalhar numa empresa que era o Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP. Você sempre fez parte dessa área cristã? Sempre trabalhou, sempre nesse meio? Quando eu me converti, eu era da área gráfica. Minha profissão é gráfica. Ah, tá. É na área gráfica. E eu tinha uma profissão boa, mas não dava tempo. A escala que eu trabalhava, eu não conseguia ir para a igreja. Eu saí. Aí eu saí, vim para São Paulo, foi quando eu comecei a namorar a Vanessa. Voltei e tal, enfim. Quando eu vim para São Paulo, acompanhando meu pastor, a gente já era noivo, então um amigo lá da sede da igreja me apresentou esse trabalho, que era trabalhar vendendo revista, tal, na área comercial. E eu trabalhei lá uns 7 anos.
Uns 7 anos. Então, a Camila nasceu, eu trabalhava lá, conquistei as minhas primeiras coisas, né? Ali, o carro, essas coisas, trabalhando nessa instituição. E cheguei a ser uma pessoa muito importante nessa instituição. Deus me deu um crescimento muito grande lá. Eu fui uma espécie de representante geral dessa instituição no estado de São Paulo. Que legal. Eles tinham uma revista chamada Defesa da Fé, quem é da antiga vai lembrar. Eu tinha meu nome lá na revista e tal. Então, eu comecei a trabalhar. Então, o chamado tem a ver com o ministério, mas até no trabalho, eu trabalhava com alguma coisa voltada para a área ministerial, que era ensinar sobre seitas, heresias, teologia e tudo mais. E com esse trabalho que surgiu a ideia de ter FTB? Foi? Porque assim, essa empresa, eu trabalhei nela como sendo, sem registro, como é que fala? Autônomo. Autônomo, um vendedor autônomo, alguma coisa assim. Depois eu fui funcionário, depois eu fui PJ, depois eu abri uma empresa para representar essa instituição, fui crescendo. E até que eu trabalhava direto com o presidente, né, dessa instituição, e essa empresa que eu abri, que representava a instituição, a gente comprava horário de rádio, na rádio. Então tinha uma rádio em São Paulo, que era uma rádio muito grande, chamada Rádio Musical FM. Então a gente comprava horário e eu apresentava o programa de rádio e dentro do programa de rádio que eu apresentava, a gente vendia os produtos da instituição, que chamava ICP. Então isso em 2000 e pouco, porque de 2005 já veio o FTB, mas a gente está falando de 2003, eu acho, sei lá, por aí, 2004. Uns 20 anos atrás. Mais de 20 anos, exatamente. Então, fazia programa de rádio. Depois, quando eu saí dessa instituição, eu continuei com o programa de rádio. Então, acabou o nosso contrato com a instituição, eles não quiseram renovar e tal. E eu tinha um programa de rádio. Aí eu comecei. O meu primeiro programa de rádio foi de responder perguntas bíblicas. Esse programa eu tenho até hoje, chama Crescendo na Fé. Na Rádio Musical. Era na Rádio Musical, aí a Rádio Musical fechou agora esse ano. Ela foi vendida. Então agora eu estou numa outra rádio chamada Unidade FM. Mas era na Musical. Muitos anos na Musical. Então, tinha um programa de perguntas e respostas, e depois a rádio me convidou para apresentar o programa de debate, que é o que eu faço até agora. Então, 11 horas da manhã eu apresento o programa de debate, e às 2 da tarde eu faço o programa... Você tem 2 horas no... 2 horários. Eu apresento um programa de debates teológicos, e no segundo horário eu respondo perguntas ao vivo. Ai, que legal. Esse do debate teológico aparece bastante no meu Instagram. Isso, porque o pessoal faz cortes e aí aparece muito o tempo legal. todo. Eu me divirto assistindo. Vários cortes e tal. E a Vanessa sempre trabalhou comigo na construção dessas empresas, porque aí tem a Faculdade Bethesda, a Editora Bethesda Representações, outras empresas que têm nomes que as pessoas não conhecem, mas outras empresas que a gente tem que mantém toda essa estrutura para funcionar, né? Hoje, o projeto nosso lá na área da educação teológica. A Vanessa estava meio que... É que é meio feio, né? Falar debaixo dos panos. Parece que é um negócio criminoso. Mas é mais ou menos isso, não é? Que era meio que ela não base. aparece. Eu fico Atrás das sempre câmeras. nos bastidores. Eu estou sempre na administração. Eu nunca trabalhei fora. Eu não tenho um registro na minha carteira. Mas aí eu comecei com o César e, tipo assim, a princípio, eu ficava em casa com a Camila, dona de casa, do lar. E aí teve alguns problemas lá de falta de caráter de alguns funcionários. E o César falou assim, Inês... Sempre funcionários. Eu preciso que você me ajude, eu preciso que você fique lá no escritório. Eu falei, mas eu vou fazer o quê? Eu não sei nada. Ele falou, não, só a sua presença lá já vai inibir alguma coisa. E aí eu comecei ali só a ouvir, né? Então eu via como funcionava, eram os motoboys que chegavam, e na época de cheques, os motoboys levavam o material e traziam os cheques. E ali, na hora de fazer fechamento, algum cheque não aparecia, e eu falei, não, mas eu vi o moço, chegou com o cheque sim, você viu? Então eu comecei assim, dali eu comecei a entender as coisas. Falei, é assim que funciona. E aí eu fui ficando até que eu entrei de total. Cabeça. E aí, nessa época da propaganda, eu comecei a cuidar do telemarketing.
Então, a gente tinha um monte de atendentes lá. E aí, eu fazia propaganda com esse pastor Antônio. A gente tinha um call center, né? Que tinha vários atendentes. Então, tinha 0800, entendeu? legal. Liga aqui, 0800, não sei o quê, não sei o Então, quê. era Então, a garota Vanessa propaganda. entrava, fazia o link ao vivo nos nossos programas da rádio, TV Que legal. e tal. Dizem que E, minha voz é bonita. E aí, combinava. É isso mesmo, pastor Antônio. Ligue agora, 0800. tinha, o pastor Antônio tal. apresentava o programa junto comigo e ela fazia. E ninguém sabia que eu era esposa do César. Tem até um fato curioso, que aí quando eu ganhei o Júnior, aí já estamos falando lá de 2007. E aí eu que fazia propaganda e tal, então o pastor Antônio saiu, ficou o César, então, sendo a pessoa que representava o programa. Então, os meus links, as minhas propagandas eram com o César. Eu chamava ele de pastor César, porque é isso mesmo, pastor César. Não, tipo assim, rolava assim, então, se você quer estudar, no caso era teologia, né? Teologia. Se você quer estudar teologia com a FTB, então agora tem essa promoção, não é isso mesmo, Vanessa? Aí ela entrava, fala aí, né? É isso mesmo, pastor César, ligue agora. Como que eu ia chamar ele de Sé? De não César, dá. de amor? Não. dá. Então, era o pastor César do programa de rádio com a moça. Só que as pessoas não sabiam que ela era minha esposa. E aí, fala E aí. aí, no dia que o Júnior ganhou, eu ganhei o Júnior, e o César fez o programa, falou, hoje é um dia muito especial, muito feliz, a Vanessa ganhou o Júnior está lá e não sei o quê, lindo, saí de lá, estou aqui fazendo o programa, terminando, vou voltar para lá, tal. E aí, foi ao vivo. A gente foi numa igreja, o César foi pregar lá em Osasco. E aí, uma moça veio, ai, que prazer conhecer vocês, não sei o quê. Nossa, você que é a esposa do pastor César. Ai, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Quem que é aquela Vanessa? Aí eu falei, por quê? Ai, eu achei tão estranho a forma feliz que o pastor César ficou, porque uma funcionária ganhou neném. Ai, me desculpa, mas ficou tão desconfortável. Eu falei, irmã, Vanessa sou eu. Eu sou. Ai, você que é a mocinha da propaganda. Meu Deus. Eu que sou. Então, tipo, as pessoas achavam que a Vanessa era a moça, a garota propaganda, e não sabia que a Vanessa era a esposa do César, Meu né? Deus. Então, tem muita história, viu, Dora, sobre isso. Então, e aí a gente continua, a vida vai mudando, né? As coisas, ferramentas, né? Por exemplo, a gente tinha um programa de rádio antes de existir YouTube. O YouTube existe em 2007, né? Nosso programa é de 2000 e pouco antes. Então não tinha. Hoje, por exemplo, você fala, aparece para mim no Instagram, porque hoje já tem o YouTube e tal, as pessoas fazem Já é cortes. mais fácil de... Outro. Antes era só a girar. voz, né? Era só a voz. Então era não legal, imagem. eu chegava num supermercado, por exemplo, tava lá conversando com alguém, eu fazendo, quanto que é? Então, a pessoa falava, o senhor é a pessoa que é o pastor da rádio? Eu falava assim, sou. Eu ouço o programa, não sei o que e tal. E sempre achava, eu achava que eu era mais baixo, mais alto, mais magro, mais gordo, Ia mais qualquer preto, outra mais coisa, branco. Porque antigamente era só a voz. Você não tinha conexão da voz com a cara da pessoa, Ficava com o rosto. totalmente na imaginação da Exatamente, pessoa. ficava na imaginária da pessoa. Então a pessoa achava que o senhor era mais branco, ou mais moreno, ou menor, ou maior, mais velho, mais novo, era muito legal. Eu acho que essas pessoas se assustam se vê o seu tamanho. Então, hoje as pessoas me veem sentado, né? E quando eu me vejo, todo lugar que eu chego, eu falo, nossa, eu não sabia que o senhor era desse tamanho. Imaginava. Dá um medinho. Mas é muito legal. Agora eu queria saber um pouquinho de como foi a conexão com a US Travel. Eu tava escutando umas conversinhas aqui de trás, vocês falando com meus pais, eu queria entender como é que tanta foi. história. Pergunta o que você quiser saber, vai. Do Leviatã. Entender. A história do Leviatã. Bom, é o seguinte, eu não vou saber o ano, mas isso também tem quase 20 anos. Não, tem pelo menos Primeira mais de viagem? 15 anos. Não, é assim, ó. Lá na US Travel tem um colaborador muito importante na nossa história. Ele trabalha com a gente até hoje, inclusive. Não, estrada não, na faculdade. Lá na FTB. Lá na FTB tem um colaborador que trabalha com a gente até hoje. E nessa época, a gente tá falando de 2005, 2006, mais ou menos, 2007. Ele falou assim, vamos fazer uma viagem para Israel. Então, eu não conhecia a US Travel. Vamos fazer uma viagem para Israel. Eu falei, ele chama Luciano Benigno. Ele é quem é responsável pelo nosso site hoje. Aí eu falei assim, Luciano, mas lá para Israel, cara, é muito responsabilidade de atravessar o mundo, né? Aí ele falou, não, vamos fazer uma rota, um roteiro, não sei o quê. E a gente fez na raça. Tipo assim, hoje vocês têm tudo pronto, a US Travel é a maior e tal, mas antes, né, a gente não tinha Era tudo de cabeça. esse conhecimento, era tudo na raça. Era no fax, cara. Jesus. Então, não tinha, enfim. Aí, beleza. Aí ele desenvolveu um roteiro, assim, caríssimo, cansativo, porque eu me lembro que eram 2 ou 3 noites
em Paris, depois 2 ou 3 noites em Londres, para depois ir pro Egito, para depois ir para Israel, para depois voltar por Londres, mais 2 ou 3 Quase noites. um mês de viagem. Foi uns 20 dias. Nossa. Aí, ele desenvolveu, a gente não tinha muito, nem ele nunca tinha ido. Então ele falou, vamos, tal. E ele fala inglês, fala hebraico, fala grego, não sei o quê. Aproveitar a história, o Louvre. Pegar tudo de uma vez. A gente fez uma rota por museus, no Louvre, no Museu Britânico. Ainda Foi- fica mais cansativo ainda. Foi muito acadêmico. O rolê foi muito acadêmico. Eu acho que das escolas teológicas, a FTB foi a primeira a fazer isso. E aí nós fizemos. Aí ele procurou várias agências, várias operadoras, e dentre elas a West Travel. Só que quem era o líder, o dono da West Travel, era seu avô, era o Biratã. Fez a ligação de Leviatã com o Biratã. Meu Deus. Aí, E esse irmão, ele é hoje, até hoje, tipo assim, ele é muito metódico, é muito tipo assim, Santander. Eu não uso o Banco Santander porque tem a ver com Satanás. Então ele... É tipo aquele que vê a Coca-Cola e fala aqui, alô, diabo. É esse isso negócio. aí beleza. Tá. Mas eu amo esse irmão, cara. Eu gosto muito do Luciano. Aí, beleza. Aí ele falou assim, olha, tem aqui os valores. Aí ele pegou a West Travel e tem mais umas 3 e falou lá das coisas, né? E a West Travel tinha um preço legal, ela não era a mais cara, só que ele, por alguma razão, ele e o Biratã não se combinaram, entendeu? Porque ele é doutor formado na USP, não sei o que, tal. E o Biratã é o cara que mais conhece Israel do Brasil, então ninguém conhece Israel igual o Biratã, entendeu? Então, e aí eles começaram lá... Eles discutiram entre eles. Isso, eu nem participei, eu não estava. Aí quando ele colocou na minha mesa, para eu decidir qual operador a gente ia usar, eu falei assim, não, mas tá na cara que essa West Travel aqui tá melhor. Aí ele falou assim, não, mas é que essa aí tem o Leviatã. Eu falei assim, que Leviatã? Eu falei assim, que Leviatã? Ele falou assim, não, o rapaz lá, eu não sei se ele é o dono, se não é e tal... o nome dele é alguma coisa Leviatã. Aí eu falei assim, não pode ser. Aí ele tinha dado o cartãozinho, não, o Biratã, né? Aí ele pegou o Leviatã lá. O nome dele pegou como Leviatã. E aí o Luciano não optou pela West Travel. Nós fizemos por uma operadora que acho que ela nem existe mais. Ela nem era do Brasil, ela era, meu Deus, da Espanha. Nossa, da onde ele tirou uma operadora da Espanha? Era uma operadora da Espanha que tinha um escritório aqui, que era até lá perto da Faria Lima. Aí eu fui lá, assinei todos os documentos, não sei o quê, uma viagem caríssima, não sei o quê. Se fosse hoje, essa viagem custaria uns 60 mil. Jesus. Se fosse hoje. À época custava... era muito dinheiro, eu não lembro agora. E aí, beleza, aí embarcamos. Só que essa operadora furou muito com a gente. Mas tipo, muito. Deu, assim... Não tem passeio, graças só a... enganar. É que assim, o guia fumava dentro do ônibus, teve um negócio lá que não aconteceu, que gerou muita expectativa, não lembro agora, tal. Enfim, quando chegou no hotel não tinha quarto, não estavam prontos os quartos, enfim, lá em Paris, tal. Aí sobrevivemos essa viagem, e eu levei dinheiro, porque, tipo assim, a gente meio que operou essa viagem na raça, porque como eles não deram suporte, estava chegando a viagem, então nós levamos dinheiro em espécie, acho que nem pode, né, levar tanto dinheiro, mas nós levamos para poder conseguir pagando as coisas. Pra resolver na hora, né? Isso, para resolver na hora. E aí, resolvemos. Graças a Deus, a viagem passou. Tentamos não deixar que os viajantes percebessem todos os perrengues e tal. E era muita gente no grupo? Ele queria só 24. No fim tinham 30, mas como ele tinha falado 24, só foram 24. Ah, tá. E aí ficou uma turma para a próxima. Aí quando nós voltamos, eu não queria fazer essa próxima, porque ficou, tipo assim, umas 10 pessoas para a próxima. E aí, essa da próxima... Tipo assim, é só você anunciar mais e fechar, né? Aí eu fiquei meio... Foi traumático. Meio traumático, assim, e tal. E aí eu não falei, mano, eu não quero mais saber. No avião eu decidi que eu não queria mais fazer. Aí, quando eu cheguei aqui, o teu pai tem um amigo, que ele é super amigo até hoje dele, que é o Maciel, que
ele falou pra mim assim, eu quero te apresentar. E ele é amigo, era um amigo comum meu. Então eu não conhecia o Danilo, eu conhecia o Maciel e o Maciel conhecia o Danilo. Fez a ponte. Isso, e eles são amicíssimos até hoje. Aí, esse Maciel falou assim, você voltou pra Israel, tal, tem um amigo pra te apresentar. Eu falei, sobre Israel? Ele falou, não, eu falei, não, eu não quero, não vamos mais fazer. Contei os perrengues, ele falou, muito arriscado, cara, você tá lá do outro lado do mundo, não sei o que e tal, deixa quieto. Ele falou, não, mas eu queria que você conhecesse esses caras. Aí, tá bom, aí... Já tava nas mãos do meu pai, né? Já, Da UES. isso. Tá. Então foi... Seu pai, ele tava... Seu pai, isso foi em 2007, eu acho. A primeira. Por aí. Acho que isso já era 2008, porque já tinha o Júnior. 2008 para no final de 2008. Não, a viagem, mas não essa Não. conversa que eu tô falando. A primeira viagem da UES que eu fiz foi em 2008, mas isso que eu tô falando, então acho que em 2007. Porque aí é o seguinte, aí o seu pai foi lá, ele tava entrando na UES para ser o gestor, mas não, porque assim, ele ficou lá, mas também o Biratã também tava. Era bem família. Era uma empresa familiar. E aí, aí ele falou assim pra mim, aí eu contei a história, tal, eu falei, então por isso que eu não tô mais afim de fazer. Ele falou assim, eu quero fazer diferente, eu quero te dar uma viagem pra você conhecer o nosso serviço. Ô, louco. Aí eu falei assim, sério? Ele falou assim, pra você e pra sua esposa. Aí eu falei, cara, e eu tinha acabado de voltar, mas eu tava meio, né, assim e tal, mas ele percebeu, ele falou, é um cara que é da rádio e tal, acho que ele viu um potencial. Sim. E a gente não tinha amizade nenhuma. E aí eu falei, presente, né? Se não tem... Não se recusa, Ele falou, não, né? você vai. Se você... Meu interesse é quando você voltar, a gente conversar sobre isso. Se você gostar do serviço da UES Travel. Eu falei, tá bom, se não tiver Eu esse tinha um sonho em compromisso... conhecer E a Vanessa não não tinha ido. tinha ido na Nunca primeira? Na Ai, primeira ainda só bem que fui não eu. Eu não fui com essa. Na primeira foi eu e o professor, por essa operadora lá da Espanha. Inclusive, nós fomos via Espanha. A gente andou o mundo. Aí eu falei assim, então tá bom, vamos marcar. E marcamos que foi na data do nosso aniversário de casamento, que a gente sempre viaja no aniversário de casamento. Falei, todo ano a gente Juntou viaja. o útil ao agradável. Vamos nessa foi viagem uma aí. caravana que o pastor Rezende, que era o líder. o O meu seu vô. outro vô. Meu Deus, que É verdade. emoção. E o Então, Biratã tava o pastor estava? Rezende, Não, o Rodrigo estava. É, o Rodrigo. Meu Aí, tio. isso. Aí vamos lá. Aí viajou eu, a Vanessa, que éramos frees, né, ali, que nós ganhamos. O líder da caravana era o pastor Alberto Rezende, com a Acho que era uma esposa. Sara. Com a esposa. O Valdeni tava. Nossa. Tava o Valdeni também. Enfim. E o Rodrigo era o guia. O Rodrigo era o Nem guia. sabia que meu tio era guia. Não. Não sabia dessa história do meu Ninguém tio passou guia. te avisando? Nunca me falaram que ele era guia. O Rodrigo foi guia da UES Travel. O Rodrigo era o guia principal Nossa, por isso que agora nessa ele tá época lá em aí. Israel morando. Agora ele porque mora lá. E aí foi uma viagem diferente. A viagem padrão da UES, né? Tudo funcionou, tal, não sei o quê. Quando eu voltei, esperei, lá você volta, uma viagem longa, né? Então, virou a semana, eu falei, agora eu vou lá no Danilo. Aí eu fui lá, falei, cara, E você voltou deslumbrado. eu falei, com Vanessa, todo aqui dá pra Totalmente fazer. outra visão, né? Outra Aqui, coisa. aqui dá pra fazer, porque, tipo, no Sinai, como foi, no Egito, na entrada de Israel, na passagem, a minha primeira experiência foi muito traumática, então, e outra, eu tava levando gente, né, então, não era só por ser uma viagem pessoal, mas eu que eu tava responsável por 24 pessoas. Não, fica mais peso ainda. Eu acho que com você sendo líder, vocês dois são líderes, né, de caravanas. Porque a pessoa já olha pra você, qualquer chabu que dá, vem Você você. nem consegue resolver, mas eles vão falar. Bom, a partir daí a gente começou a ter uma amizade, e aí o Danilo estava assumindo a UES de uma forma, como eu vou falar, nessa transição de uma empresa familiar para uma empresa que não é exatamente familiar. 100%, só 50% familiar. Exatamente. E aí, por exemplo, uma vez o Danilo falou para mim assim, cara, você que manja muito de teologia e tal, hebraico, essas coisas, eu queria dar um treinamento assim pros guias tal. E aí, eu não lembro que ano foi isso, mas aí eu durante algum tempo, eu não vou me lembrar aqui da hora o tempo, mas foi um bom tempo. Eu treinava as pessoas que iam, porque o Rodrigo estava saindo, Tá. e voltando para dar aula. Eu treinava os guias que iam para lá,
treinava tudo, tipo roteiro, o que tem que fazer em cada lugar, o que faz no aeroporto. Chegou no aeroporto, o que tem que fazer? Quando tem city tour, quando não tem city tour. Tava um cursinho Como, básico. isso, um cursinho básico de guia para que o... Tipo assim, se você nunca foi como guia e você vai como guia, então você passava comigo, acho que era a primeira vez o Biratã, o Biratã e o Rodrigo fizemos. Mas depois eles ficou eu só. E aí eu treinava esses guias, capacitava essas pessoas, e a ideia no começo era mandarmos como guias pessoas que conheciam teologia, porque se você depender só do guia local, o conhecimento dele é muito história, mas o que mesmo é a teologia, é a Bíblia. A gente vai lá para conhecer a história bíblica. Isso, conhecer de Jesus. E às vezes o guia, ele sabe da história da guerra, não sei o quê, mas não sabe o versículo, não sabe os textos e tal. E aí eu treinava os guias assim, e aí durante um bom tempo, eu que nunca fui... Eu nunca fui funcionário da UES, mas eu que enviava os guias. Então eu falava, ó, tem caravana tal. Eu falava, isso aí, o guia tal é melhor. Que legal. Aí eu... Alguns fazia parte da operação, do staff da operação, às exatamente. vezes, seu pai precisava de mais guia do que tinha. Então, tipo assim, vai sair 5 caravanas. A gente tinha 3. O César pegava 2, assim, de última hora, ia pra minha casa e o César ficava dando aula lá em casa. Explicando lá em casa pra ver como é que vai é acontecer assim, você vai descer em tal lugar, você faz assim. Ou então, às vezes, era um grupo muito importante, a UES começou a crescer, né? Levar pessoas mais importantes, assim, tal. E aí o Danilo falou, não, aqui tem que ser você como guia. Eu falei, caramba, aí eu tinha que... responsa. Aí eu ia, né, como guia. Eu já cheguei de grupo um dia e embarquei no outro. É difícil essa vida de viajar um monte, né? Meu Deus. Parece glamuroso pra quem olha, mas é trampo demais, né? Não, eu vejo a Madalena mandando lá no grupo da UES, ela viaja, sei lá, ela fica mais tempo Lá fora de do que casa. pra cá, exatamente. Meu, é bizarro. E a Madalena gosta, né? Gosta, Então é muito legal, muito Eu legal. acho muito incrível que ela fala com o povo de lá, com os egípcios, em português, e eles conseguem entender o que a Madalena fala. Ela é amiga. Exatamente. Impressionante. Eu acho que hoje a Madalena faz isso que eu fazia. Não sei se faz com acho todos. que ela não faz cursinho, não. Eu acho. Não sei. Mas foi um tempo bem legal, assim, a gente mexeu nos roteiros, pra falar, ó, é melhor fazer assim. Aí agora tem um roteiro padrão, né? Tem. Mas a gente deu bastante palpite Você fez aí. parte lá na dessa história. Muito foi legal. muito legal. E vocês levam a galera da FTB, né, pra conhecer lá, ter um intensivão teológico, realmente, onde aconteceu A gente criou o curso tudo, internacional de teologia, você já foi várias vezes, né, Nessa? Já 5. Já? 5? Sim. A gente já, e várias vezes a gente leva grupos, assim, muitas vezes acontece de pessoas repetirem. É muito normal. A pessoa já vai comigo, tipo, 3, 4 vezes. É porque aprende uma coisa diferente, né? Cada vez que pisar lá. É muito legal. Você já foi muitas vezes, né? Eu acho que eu já fui umas 4 vezes. Fui umas 4 vezes. E que realmente é um negócio totalmente diferente. Toda vez que eu piso lá, é outra experiência. E você sabe que... É outra viagem. Não, ano passado eu fiz com meu avô. Então. Nunca imaginei que eu faria com meu avô. Meu, é muito diferente, porque ele realmente... Entende, ele conhece. te coloca na realidade de lá. E eu Lá acho você isso conheceu o muito seu legal. avô de outro jeito, não é verdade? Meu Deus. E você sabe que você existe graças a esse negócio de viagem para Israel, né? Porque o teu pai conheceu sua mãe lá. Também fizeram uma loucura e falaram, vou pedir a Rebeca em namoro, assim, em uma semana também. Foi lá e pediu. Isso, uma loucura, exatamente. hein? E foi numa caravana, né? Foi num grupo Eles também. conheceram. Nossa. Mas é isso. Então, e a UES cresceu, né? Graças a Deus. E é um prazer pra gente ser parceiro até hoje. E essa amizade continua até hoje. E a gente viu vocês pequenininhos. E a gente já tem negócios. E estamos aí, indicando a UES Travel para todos. Parceiros para sempre. Se Deus quiser. Muito obrigada por vocês dois estarem aqui. Foi muito boa a nossa conversa e eu espero muito que vocês voltem de novo e continuem com a gente nessa história de UES Travel, que vai durar anos, anos e anos. Com certeza. Conta com a gente. Obrigada. Com certeza, estamos juntos. Obrigada. Alguma consideração final? Eu quero deixar meu Instagram, César Cavalcante, canal do YouTube também, César Cavalcante, o site da FTB, faculdadebethesda.com.br, segue lá, vai ser bênção. É isso aí. Eu quero só agradecer. Foi um prazer. Eu agradeço vocês. Muito obrigada. Tamo junto. É isso, gente. Muito obrigada por assistir mais um episódio do podcast da UES e eu espero vocês no próximo episódio.